Olá pessoal, eu sou André Rodrigues, estou aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, falando diretamente para o blog Jung na Prática. Por incrível que pareça, eu estou aqui a trabalho. Eu vim entrevistar no congresso, o primeiro congresso brasileiro online Jung, as terapias do novo milênio, vim entrevistar Walter Bochart, a Angela Filippini e o Henrique Pereira. E aproveitando um tempinho de sobra, estou aqui tomando uma Coca-Cola e gravando para vocês. E vou gravar hoje uma sacada que eu tive ouvindo uns cariocas aqui falando sobre o tempo. Eu estava no metrô e aí eles falando sobre essa questão do tempo, como a vontade que tinham de que segunda-feira começa e gostaria que fosse já sexta-feira, e como é curto o tempo do fim de semana. Ora, a gente ouve isso sempre, em vários locais, não só aqui, lá na cidade onde eu moro, em Piracicaba também, em São Paulo, até fora do país a gente ouve esse tipo de coisa. E a questão é a seguinte: o que é o tempo? Não é? Ele passa, isso a gente tem certeza. A única coisa que não volta é o tempo. Então, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre uma sacada que talvez ajude todo mundo. Você, quem está em volta de você. Ora, por que se fala tanto do tempo nesses aspectos? As pessoas elas querem que o fim de semana chegue, que o trabalho passe. Ora, se você trabalha com prazer, se você faz o que você gosta de fazer, o tempo, quanto mais tempo melhor, não é isso? Então, as pessoas elas tendem a querer que as coisas passem e que entrem novas coisas. Talvez uma forma de se manter atualizado, se manter em atualidade, talvez. Mas o que a gente vê na maioria das vezes é as pessoas querendo prazer. Prazer. Elas querem que o trabalho passe logo e as férias aconteçam. Ou que o fim de semana aconteçam para que elas possam descansar. Ora, descansar do quê? Se você faz o que você gosta e aquilo que você tem aptidão, então você vai querer sempre estar trabalhando, não é isso? Assim como eu. Eu estou aqui, vim fazer 3 entrevistas aqui no Rio de Janeiro, durante 5 dias, é mais tempo para conhecer a cidade do que para fazer as entrevistas. Então eu estou aproveitando para poder gravar várias sacadas para vocês, várias dicas, e também aproveitar um pouquinho dessa cidade maravilhosa, como dizem, né? Essa cidade maravilhosa. Então, se você faz o que você gosta, você aproveita o tempo. Você aproveita o tempo para trabalhar, você aproveita o tempo para produzir algo. Produzir algo não quer dizer algo exterior. Você não precisa produzir algo ao exterior, para fora de você, né? Dentro do aspecto solar. Mas você pode produzir situações e questões e efeitos até interiores. Ao contemplar um monumento, ao contemplar uma paisagem, você produz efeitos interiores. Então, ora, tudo é uma questão de objetivo. O que você pretende, o que você quer. Ora, avalie o que você realmente deseja, aquilo que lá no fundo realmente te dá prazer, um prazer vital, um prazer de viver. E em todos os locais onde você for, em todos os lugares, você aplica, você direciona todas as suas ações nessa direção. Você direciona as suas ações ao seu objetivo, à sua razão de viver.
E aí, em cada momento, você vai estar num processo de produção de efeitos e conteúdos que vão ser bons para você. Bons para você em nível exterior ou em nível interior. Quer dizer, se eu vou a uma exposição, isso pode ter um resultado exterior, mas muito provavelmente vai ter mais um resultado interior do que exterior. Se eu vou a um encontro de negócios, provavelmente isso vai ter um resultado mais exterior do que interior, um resultado mais prático, palpável. De qualquer forma, as produções, elas oferecem conteúdos e eles podem ser interiores ou exteriores, ou ambos ao mesmo tempo. Então, cabe a cada um identificar o que dá prazer, identificar qual é o prazer de vida que cada um tem. E aí, seja no seu trabalho diário, seja no seu trabalho esporádico, você aplica, observa, direciona essa energia da sua motivação de vida naquele trabalho. Quer um exemplo? Eu fiz artes plásticas. Eu me formei em artes plásticas na Unicamp. Lá a gente tinha uma matéria sobre cerâmica. Eu lá não gosto muito de cerâmica. E eu, na época, gostaria de aprender, queria aprender escultura acadêmica, escultura tradicional acadêmica, como era feito antigamente por Michelangelo, por inúmeros artistas. E a gente tinha lá na Unicamp um professor, que por sinal fundador do Instituto de Artes da Unicamp, que, olha, agradeço imensamente, ele ensinou muito daquilo que eu sei hoje. Álvaro de Bautista, hoje já falecido. Mas ele não dava aula de escultura, só dava aula de desenho e pintura. E eu queria fazer escultura. No entanto, tinha lá no departamento de cerâmica um técnico já de muito tempo, que ele conhecia muitas, se não todas as técnicas de escultura acadêmica, porque ele acompanhou o Álvaro de Bautista nesse processo durante longos anos. E ele conhecia o processo. Eu ia ter, no meu terceiro ano, no meu quarto ano de faculdade, eu ia ter uma aula, que era uma aula específica sobre cerâmica, e eu pedi para a professora se eu podia fazer escultura. Ela disse que não, porque precisava ter os resultados que a cerâmica produz. Então, eu falei assim para ela, tudo bem, e se eu produzir a escultura utilizando as técnicas de cerâmica? Então, eu parei um pouquinho porque um garoto veio pedir uma Coca-Cola que eu ofereci para ele. Bom, continuando. Então, naquela época, eu pedi para ela se eu podia fazer cerâmica utilizando as técnicas, fazer uma escultura tradicional utilizando técnicas de cerâmica. E ela permitiu desde que eu oferecesse resultados. Então, ao longo do semestre, eu fui mostrando os resultados para ela, e ela foi acompanhando, e no final eu produzi uma escultura utilizando as técnicas de escultura e de cerâmica, né? Cerâmica pela professora e escultura pelo técnico que estava me ajudando. Ou seja, eu objetivei a aula que na época eu não tinha muita vontade de fazer, não. Então eu pude objetivar, eu pude fazer com que aquela aula que seria perdida, ela pudesse ser aproveitada e direcionada para o objetivo que eu desejava. Então é isso, você construir
um trabalho, não só um trabalho tradicional, onde você vai ganhar dinheiro, mas qualquer tipo de trabalho, objetivando ele de acordo com a sua razão de viver, vai produzir frutos muito mais do que passageiros, vai produzir frutos duradouros, não efêmeros, frutos que vão permitir que você registre os momentos da sua vida com produções externas e internas, como eu falei. E aqui também eu queria deixar uma dica para vocês. Hoje a gente vive num mundo muito atribulado, num mundo onde tudo é muito rápido, num mundo onde parece que não dá mais tempo de fazer as coisas, em que você planeja uma coisa e ela é difícil dela sair. Então a minha dica é o seguinte: trabalhe com objetivos o mais curtos possíveis, e sempre feche os ciclos que você abre. Como assim? Ora, se você fizer um planejamento ou tiver uma intenção de fazer alguma coisa e você for fazendo isso ao longo do tempo, é provável que você acabe se perdendo. Faça coisas com um curto espaço de tempo, feche o ciclo que você começou. Por exemplo, você vai fazer, sei lá, uma produção de alguma coisa, de um conteúdo, de um texto. Não deixe ele passar muito tempo. Se você não conseguir fazer ele de uma vez, divida ele em 3 partes, divida ele em 5 partes. E para cada parte você começa e termina. Você faz, é como se você começasse e terminasse uma obra. Assim, você vai ter a sensação de que você está tendo resultado e no final das contas você vai ter o resultado desejado. Porque você vai estar produzindo algo, nem que seja uma parte, 2 partes, 3 partes, e no final você junta as partes e constrói um todo. Ou seja, trabalhe não linearmente ao longo do tempo, trabalhe por processos que abrem e fecham. Trabalhe com... você vai plantar uma árvore, por exemplo, você não vai lá escolher o terreno para depois, num outro dia, de uma outra semana, você escolher a planta. Não, planeje tudo e vá lá e execute. Produza o conteúdo ou execute a ação de uma vez só. Se não for possível de uma vez só, divida ele em algumas partes e para cada parte você considera como uma vez só. E aí no final, ao juntar, você vai ter o conteúdo todo pronto. Isso no sentido de aproveitar o tempo. Então, mesmo quando você for sair, quando você for... qual que é o meu objetivo hoje? Hoje eu quero curtir a night, né? Eu quero curtir a noite, sei lá. Ou eu quero ir numa peça de teatro, numa peça de cinema. Vá, curta, feche o ciclo. Um objetivo de cada vez, uma coisa de cada vez. Tudo bem, pessoal? Então, era isso que eu queria dizer para vocês, né? Recapitulando, arrume um objetivo de vida, algo que te dá razão, te dá prazer em viver, e tudo que você for fazer, faça com isso em foco. Faça colocando energia, a gente sabe que a energia psíquica existe, colocando energia, ou seja, energia de vida em cada momento da sua vida. E também planeje os seus momentos como pontos a serem começados, né? Comece e feche os pontos em que você planejar. Faça como se fossem pacotes fechados, pacotes que você começa e termina. E aí você vai ter a sensação e a noção real de que isso de que você conseguiu atingir os seus objetivos. Tudo bem, pessoal? Se tiverem dúvidas, se ficou alguma coisa que vocês não entenderam, entre em contato, se inscreva no canal aqui em cima,
inscreva curta o nosso Facebook, comente no Facebook, comente também no blog Jung na Prática. E não se esqueçam de se inscrever no primeiro Congresso Brasileiro Online Jung Terapias do Novo Milênio, que vai ser fantástico, está sendo maravilhoso. Para mim, pessoalmente, está sendo maravilhoso entrevistar esses experts. E para vocês, certamente vai ser fantástico poder ouvi-los falando bastante sobre Jung. Então, comente, participe, inscreva-se e fiquem em paz. Muito obrigado.